para que a gente possa fazer o gancho agora para a parte da tarde e entender como que nós vamos caminhar aqui. Então, logo no período da manhã, né, a disciplina é auditoria baseada em valor. A gente começou pelo conceito do que é valor, justamente para conseguir agora, a partir de cada etapa, conseguir medir, né, como instrumentos, como o DRG e outras metodologias podem agregar todo o processo de auditoria concorrente, fazendo uma auditoria baseada em valor. Então, começamos ali, né, pelo conceito de valor. Depois entendemos quais são os benefícios de valor, tanto para as operadoras, tanto para os próprios beneficiários, para os hospitais. Também entendemos, né, que apesar de ser muito benéfico e de ter vários benefícios, assim como tudo na vida também tem os seus desafios, né? Então, identificamos aí quais são os desafios da auditoria baseada em valor, especialmente da entrega de valor em saúde, e posteriormente concluímos ali essa etapa de valor, falando de como que podemos contornar, né, ou tirar todos esses desafios identificados a partir ali da estrutura de valor em saúde. Entendemos que para entregar valor, né, precisamos de algumas informações e de uma estrutura importante. E uma delas é justamente ter algum sistema que consiga trazer mensuração dos dados, comparatibilidade, que seja confiável e transparente. Então, com isso, começamos a conversar um pouquinho sobre o que é o DRG Brasil, né? Então, o que significa essa letrinha, que são grupos de diagnósticos relacionados, como que ela surgiu, né? Não foi aqui no Brasil, foi lá nos Estados Unidos, mas assim como chegou no Brasil, ela é um fenômeno, né? Expandiu para demais outras regiões de todo o país. Como que o DRG consegue ajudar a auditoria concorrente, né, e a auditoria de regulação também, a partir das informações que ele tem, e focamos muito ali na parte de permanência, né, que é uma das principais informações do DRG, e como que as informações do prontuário, elas chegam até a plataforma DRG Brasil. Antes do intervalo, deixa eu até voltar aqui, finalizamos um pouco de como que é a atuação do DRG no SUS, nas operadoras, né, e dentro dos hospitais. Quais são os benefícios que essa metodologia traz dentro de um sistema baseado em valor. Então, fiz um pouco do resumo, né, do que a gente viu na parte da manhã. Agora, como foi um pouco mais conceitual do que é a metodologia, porque de fato é algo, né, bastante novo, inovador, a gente detalha um pouco dessa metodologia para que todo mundo consiga entender agora como que o DRG consegue trazer, né, outras informações e consegue apoiar na ponta tanto a auditoria quanto a regulação e fazer com que elas sejam protagonistas da entrega de valor em saúde, né? Então, como que o DRG consegue apoiar esse protagonismo na prática e no dia a dia. Pessoal, assim como fizemos na manhã, tendo alguma dúvida, se quiserem contribuir, fiquem muito à vontade, né? Esse é o momento mesmo de troca, de ouvi-los e de irmos alinhando aí sobre todo o conteúdo. Se não ficarem à vontade para falar, né, tudo certo, mandem pelo chat que aí vamos conversar, tá bom? Então, vamos para a próxima etapa. Agora, então, vamos falar, né, como que a auditoria e a regulação, elas são, né, de fato, aí, os protagonistas da entrega de valor em saúde. Trouxe o meu desenho da parte da manhã, porque, como disse mais cedo, essa é a jornada que a gente espera para o paciente, e é essa interface entre os diversos níveis de atenção que faz com que toda essa parte da estrutura assistencial converse, que a gente tenha a melhor entrega para o paciente, tá? Então, só recapitulando, a proposta é que o paciente ele entre, né, pode ser entrado pela urgência ou de forma eletiva, mas aqui a gente já explicou, coloquei que exemplificado a urgência, ele pode fazer o atendimento, né, do pré-hospitalar, é admitido na instituição do hospital,
tem todo o atendimento intra-hospitalar, recebe alta. No momento da alta, é importante avaliar se esse paciente precisa de acompanhamento só, monitoramento pós-alta, ou se ele vai precisar de acompanhamento por toda a vida, né? E aí entra o trabalho bem importante da parte de atenção primária ou da especializada, a depender daquilo que o paciente precisa. E a gente entende, né, que a parte, aqui eu coloquei auditoria concorrente, mas também tenho a mesma opinião da auditoria e da parte de regulação, que eu entendo que o auditor, né, ele é um dos únicos ali que pode mudar o percurso assistencial e fazer intervenção quanto ao controle do desperdício, né? Então, ele é o elo muito importante entre a operadora de saúde e hospitais, ou entre, né, a parte aí do SUS, das secretarias com os hospitais, e ele é essa pessoa que está lá na ponta, né? Então, tem um olhar beira-leito, consegue avaliar o paciente e identificar caso, né, o paciente esteja esperando alguma coisa, precise de alguma interface ou alguma intervenção, mudar esse percurso assistencial enquanto o paciente está internado. E por ser, né, por ter essa função aí bem importante, a lógica com o DRG Brasil é que o DRG Brasil, como dizemos mais cedo, ele consegue ser a bússola, né, e mostrar ao auditor de diversas maneiras, e a gente vai ver algumas a partir de agora, aonde, né, é necessário maior intervenção ou aonde ele precisa de alguma intervenção, aonde ele pode contribuir para tornar o trabalho dele muito mais eficiente. E esse direcionamento, né, não é só focado em parte assistencial ou só focado na parte financeira, mas é trazendo todos os componentes juntos. E a partir disso, né, ele vai ter base suficiente de dados para ter o foco na redução do desperdício. Então, ele vai conseguir fazer análise da performance hospitalar, tanto do hospital, mas do paciente enquanto indivíduo, né, justamente para saber se o paciente está no tempo adequado. Ele vai conseguir monitorar a qualidade da assistência, né, então falar, olha, de fato, esse hospital aqui tem os melhores resultados em saúde, né? Aquele hospital ali, ele precisa implantar uma linha X, ou ele precisa de recursos, ou está demorando demais ali o retorno para aquele hospital. Ele pode dar suporte, né, de auditoria baseada em valor, e também pode ser uma ferramenta para negociações contratuais, justamente para conseguir entender aquilo que foi utilizado pelo paciente, né, e aí na parte de contas, na parte econômica, e aquilo que de fato o paciente precisava para conseguir apoiá-lo nessas duas interfaces, tá? Então, esse é o nosso principal objetivo para decorrer a partir de agora. Então, como que o DRG está presente na auditoria concorrente? Aqui eu peguei a partir da auditoria, mas é importante reforçar também o que conversamos mais cedo, né? A metodologia, ela pode agregar valor desde o processo de regulação. Então, começou a regulação do paciente, ou seja, houve uma emissão de uma autorização de internação, esse dado já pode entrar para a plataforma. Entrando, a gente já tem a informação se é uma internação habitual e se ele precisa internar, se é um caso de curta permanência, ou seja, ele vai ficar menos de 24 horas, menos do que uma diária, ou se é um caso ambulatorial, né, que ele não precisaria de internar. Mas é claro que tem que ter sempre uma interface ali entre, né, o operador, quem solicitou a internação, e o médico da regulação, uma referência, justamente para entender a pertinência, né? Às vezes é um paciente que tem perfil ambulatorial, mas o médico ele tem uma justificativa, né, para a internação daquele paciente. Se tiver uma justificativa, né, tudo certo ali para aquele perfil, não há problema nenhum. Mas depois que esse paciente interna, é muito importante fazer o acompanhamento enquanto paciente internado, justamente para que ele consuma os recursos adequados e fique o tempo adequado ao seu tratamento. Então, assim que o paciente interna,
é possível trazer o input dos dados, né, do que a gente chama aqui de admissional do paciente, ou pela integração, ou manualmente, né, sempre a partir do prontuário. A integração é feita entre os dois sistemas e manualmente existem algumas possibilidades, né? Então, como eu disse, com o DRG criou-se uma nova profissão. Então, hoje a gente tem analistas de informação em saúde que traz o dado, e em muitas operadoras, quem faz o trabalho minucioso, né, já que está ali lidando com o prontuário, tem acesso às informações, e a informação é base para a intervenção, é o auditor. A equipe tem acesso às informações, e aqui eu trouxe um print que eu já tinha até mostrado antes, né? Essa informação, ela pode vir na própria plataforma, que é o que a gente tentou mais cedo, eu não consegui entrar por regras, mas é possível também a gente avaliar pelo aplicativo, né? Hoje existe um aplicativo que as informações, elas ficam disponíveis, e aí o auditor ou qualquer pessoa que quiser ter acesso, basta acessar e ela consegue fazer os ajustes e as informações também em tempo real. Tanto em desktop, né, aqui no computador, quanto nesse aplicativo, tem a previsibilidade de permanência e tem outras previsibilidades de risco também. Eu testei agora na hora do almoço, na plataforma realmente eu não consegui entrar, mas no aplicativo eu consegui, com aqueles usuários e com a senha. No aplicativo é a mesma coisa, é o espelho, né, aqui da plataforma, porque eu consigo acessá-la ou em computador ou via app. Então, depois, quem tiver interesse, eu vou deixar qual é o aplicativo, que aí vocês conseguem entrar, navegar no paciente e ver como é que ele funciona também, tá? Mas só adiantando, quem quiser fazer o download, o aplicativo se chama BEL, Bem-Estar e Longevidade. Ele está disponível tanto em iOS, para quem tem materiais, né, instrumentos da Apple, quanto também na Google Store, na Google Play. Então, é só baixar Bem-Estar e Longevidade, BEL, e acessar com aqueles usuários que eu mostrei, né? Aluno 1, 2 até o 14.cap, e a senha Sequire 123 asterisco. Então, vocês vão ter aqui uma visão bem parecida com a minha e vão conseguir manusear o paciente, incluir ou excluir alguma informação também, tá? Bom, o que esse aplicativo vai trazer? Vimos mais cedo que uma das informações que a plataforma, o DRG, traz é o tempo real dos pacientes internados e a previsibilidade de permanência. Como que isso pode ajudar lá na ponta? Porque ele trabalha o paciente aqui, a classificação, como se fosse um Kanban, por cores. Então, aqueles pacientes que já excederam a permanência, eles ficam vermelhos, né? Então, quer dizer que esse paciente já excedeu o tempo previsto de acordo com a sua condição clínica. Os pacientes amarelos, eles estão próximo do vencimento da alta, em até 24 horas. E os pacientes que estão em verde são aqueles pacientes que têm mais de 24 horas previsto para alta hospitalar. Então, né, pode ser um direcionador para auditoria concorrente, por exemplo, ao chegar no hospital, identificar qual é o paciente que ela precisa dar prioridade. Então, de repente, olha, esse paciente já excedeu o tempo de permanência, o que será que aconteceu com ele? Né? Pode ser uma dos critérios utilizados pela equipe para direcionar o trabalho de hoje. Tem muitas instituições que já começaram a trabalhar de forma preventiva. Então, Franciele, eu visito sim aquele paciente que já excedeu, né, até para entender o que aconteceu, por que ele está internado ainda, mas tem pacientes que estão próximo do vencimento. Então, de repente, neles, né, é importante avaliar está tudo pronto para alta, né, se todas as necessidades que esse paciente tem pós-alta, se já foram levantadas, está tudo certo, porque a alta dele está bem próxima, né? Então, pode ser um direcionador para a equipe, justamente para escolher quem são os pacientes que naquele momento vai ser dado prioridade para o acompanhamento e a alta de forma segura, né? Conforme está o planejamento. A outra possibilidade
essa aqui é a carinha do aplicativo, é o acompanhamento em tempo real das informações. Então, só para voltar aqui, cada um desses coloridos aqui é um paciente diferente. Ao selecionar cada um desses pacientes, tem um detalhamento da internação dele. Então, aqui eu consigo saber qual que é o atendimento desse paciente, se tiver leito, qual que é o leito, a data de nascimento, qual que é a idade desse paciente, o dia que ele internou e a previsão de alta, né? Então, de acordo com as condições clínicas, quanto tempo que está previsto para ele permanecer. E o que o DRG também faz, né? Como eu disse hoje na parte da manhã, além do algoritmo que é já conhecido, tem sido trazida outras ferramentas, especialmente de inteligência artificial. Então, o que essa inteligência artificial faz? Ela faz o que a gente chama de aprendizado por máquina. Então, ela pega esse perfil de pacientes e compara com pacientes similares na base, para entender qual que é o comportamento desses pacientes. E a partir daí, ela consegue trazer alguns riscos desse paciente. Então, qual é a chance desse paciente de ir a óbito? Qual é a chance desse paciente ter uma condição adquirida grave infecciosa, grave não infecciosa, e a chance desse paciente voltar de forma não planejada. Percebam que é um gráfico de calor. Então, quanto mais intensa a cor, maior é a chance desse paciente, né, ser exposto a esse evento. Então, mais uma vez, esse é outro critério que pode ser usado na ponta pela equipe, tanto da auditoria quanto da equipe, né, assistencial, para focar em ações preventivas, justamente para fazer com que, se esses eventos, ou que eles não ocorram, ou se ocorrer, né, tenha o menor impacto possível. Exemplo, se eu tenho um paciente que tem alto risco de readmissão, talvez é um paciente, né, que a transição do hospital para alta, para casa, ou para onde ele for, tem que ser mais estruturada, de repente tem que fazer um acompanhamento pós, para saber se está tudo certo, né, fazer uma capacitação com a família e com o próprio paciente, tudo para fazer com que, de fato, ele não readmita, ou assim que ele sair de alta, já ter uma referência na atenção primária, ou já ter referência na parte ambulatorial, de alguém que consiga dar continuidade no tratamento. Porque o que ele está me mostrando é que perfis como esse têm uma chance aqui de moderada a alta, né? Ainda não é tão alta, mas uma chance moderada de voltar de forma não planejada, né? A equipe multi do dia a dia pode fazer tudo isso que eu disse agora, e o auditor, né, ele pode apoiar para saber se de fato esse plano foi feito, né, ver com a equipe, orientá-la a fazer, porque de fato é um paciente que merece atenção. Então, a gente ganha, né, com a identificação dos riscos. Além disso, também dentro do aplicativo, é possível aplicar checklists, né? Então, a depender da patologia do paciente, eu posso associar checklists. Ou seja, o paciente entrou com insuficiência cardíaca. Então, eu já posso fazer um planejamento de tudo que tem que ser executado e por quem, que à medida que esse paciente vai ficando internado, ou até mesmo pós-alta, o sistema vai gerando checklists para serem respondidos. Pode ser respondido pela própria equipe, né, dentro do hospital, e até mesmo, né, no caso de insuficiência cardíaca, por exemplo. É importante que esse paciente, todos os dias, suba na balança, veja seu peso, controle a qualidade do que está comendo, entre outras questões. Então, esses checklists, eles podem acompanhar, né, o paciente aí por toda a vida, para o planejamento do cuidado. Esse caso aqui na Bel, eu trouxe para vocês verem a visão de um paciente, né? Então, se eu for ver paciente por paciente, eu consigo ver exatamente para cada um deles a permanência prevista e os riscos associados. No entanto, né, a nível estratégico e a nível de informações, é muito importante que a gente tenha os dados consolidados para direcionar qual que é a melhor intervenção.
Então, esse daqui é um dos vários painéis existentes, a partir das informações que são coletadas, que é possível de retorno, né, para as equipes, para a tomada de decisão. E um desses aqui é bem interessante, olha. Aqui a gente consegue ver por cada instituição qual foi o comportamento dela a partir da previsibilidade dos riscos. Nessa minha instituição aqui, por exemplo, ocorreu menos risco, menos óbitos do que o previsto. Também ocorreu menos condições adquiridas graves do que o previsto. Menos internações responsáveis por readmissão do que o previsto. Só condições adquiridas graves não infecciosas que ocorreram mais do que o previsto. Então, foi possível ver que essa instituição já conseguiu, né, com o trabalho que eles executaram, fazer intervenções que atuaram de forma preventiva. No entanto, né, ainda existe oportunidade para trabalhar as condições graves não infecciosas. Então, painéis como esses, né, como eu disse, eles são importantes porque eles ajudam agora a gente ver o todo e entender aonde que é necessária a intervenção, né? Então, aqui eu não estou vendo a nível de um paciente, mas a nível da minha população, a nível daquelas pessoas que eu acompanho, ou da rede de hospitais, para entender onde há os melhores e aonde há desfechos que ainda precisam ser melhorados. Esse exemplo é em relação aos riscos que eu mostrei anteriormente. Mas também é muito importante a gente ter outras informações estruturadas. Não sei se vocês vão se recordar, mas mais cedo eu disse que quando os dados vêm para dentro da plataforma, a gente também pode sinalizar as falhas de processo. Aquilo que não era, né, condição clínica do paciente, mas que impactou na permanência. E pode ser tanto falha do operador, quanto falha do hospital. E por diversos motivos, né? Espera por vaga na central, paciente de longa permanência, demorou na deshospitalização, paciente que ficou internado só para receber o antibiótico, entre outras questões. Então, à medida que a equipe, né, vai alimentando aqueles dados, isso vai sendo trazido para um painel que consegue mostrar depois para a equipe aonde que estão os maiores gargalos, né, e aquilo que é de processo, seja da operadora e do hospital, que está impactando na permanência do paciente. Então, esse aqui é um exemplo que depois a gente consegue consolidar, né? Eu consigo ver quantas altas foram codificadas no período, dessas altas, quantas que tinham alguma falha de estrutura e processo vinculada, qual foi o desperdício, quem me deu mais falhas, né? Se foi o paciente clínico ou o paciente cirúrgico, qual é a faixa etária desses pacientes, e aqui é um gráfico de calor, na qual, quanto maior a intensidade aqui do azul, maior, né, é a ocorrência dessa falha ao longo do processo. Nesse painel específico, eu trago o top 5, né, vamos chamar assim, de falhas. Então, a top 1 é paciente esperando por vaga da central de leitos para transferência, né, ou seja, o hospital, o primeiro atendimento, ele fez tudo que podia. Esse paciente precisa de transferência, só que não se consegue vaga. Então, o paciente ainda fica ocupando aquele leito até que consiga se resolver. E aqui embaixo é possível ver quantos dias ao final do período esta falha impactou. A minha base aqui de exemplo é uma base muito grande, tá? Aqui tem mais de 3 milhões de altas codificadas. Então, o impacto aqui das falhas, ela vai ser proporcional. Mas cada instituição vai ter o retrato de acordo com aquilo que é problema, né? Então, se eu tivesse que atuar nesse sistema de saúde, seria avaliar, né, junto aí às áreas envolvidas, a secretaria, se existe alguma oportunidade de vaga, de melhoria no processo, e até compartilhar, né, com a outra instituição aquilo que ela tem impactado na minha, justamente para que juntos aí possa ser traçado um plano de ação, tá? Então, eu queria mostrar, porque é bem legal, porque a partir das informações que entram,
é possível a gente ter retornos. E aqui eu trouxe o painel de forma estática, mas é possível filtrar por classe de DRG, né? Então, eu quero ver os pacientes da linha de cuidado de insuficiência cardíaca apenas. Para esses pacientes, o que está acontecendo de problema? Então, é possível fazer diversas análises, né, de acordo aí com o ponto de vista que se deseja, e isso é importante aí para todo mundo que está envolvido, justamente para juntos traçar quais são as estratégias que podem ser implementadas, né? A depender das falhas que foram identificadas. Bom, e qual que é o objetivo, né? Quais são os objetivos principais quando se utiliza uma metodologia como essa? Hoje falamos que o foco, né, em assistência baseada em valor e utilizando plataformas como o DRG é especialmente foco em 4 alvos. O primeiro é que o uso do leito ele seja feito de forma eficiente, né? Então, como dissemos aqui ao longo do dia, que o paciente ele use o leito de forma adequada, que aumente a segurança assistencial, que já conversamos muito no começo também e com números, o quanto que eventos adversos impactam, né, tanto na parte assistencial, quanto óbitos, a permanência além do previsto, quanto na parte econômica também, e a grande maioria é evitável. A redução das internações evitáveis, né, identificando aquelas internações que são potencialmente evitáveis, que poderiam ter sido dada continuidade na atenção primária, por exemplo, ou em regime de hospital-dia, e a redução das readmissões preveníveis. Então, quando a gente fala de desperdício, né, que é o inverso de entrega de valor, a gente está falando aqui principalmente de conseguir atingir esses 4 alvos ou de ter problema nesses 4 alvos, tá? E o foco é aquilo também que conversamos aqui desde o início. O cuidado, ele precisa ser sempre centrado no paciente. Então, em sistemas baseados em valor, a pergunta central é bom para o doente? É bom. Então, é bom também para o operador e para o hospital, né? Porque senão a operadora pode ter uma visão, o hospital tem outro. Mas a gente só consegue chegar no objetivo único quando a gente entende que é bom para o doente, né? Aí não tem discussão. E aqui eu trouxe um painel, que eu acho que é um dos painéis mais completos, né, da parte aqui da plataforma baseada em valor, que é justamente um retrato da instituição. Então, à medida que as informações elas vão entrando no banco, e aí o trabalho está sendo feito na ponta, ou pelo analista, junto com a integração, o auditor concorrente estão lá fazendo o trabalho, esse BI ele vai sendo construído, né? E aí, quais são as informações que a instituição vai conseguir ter? Então, quantas altas codificadas, e dessas altas, quantas diárias que efetivamente foram utilizadas? Esse tempo aqui é o tempo que o paciente ficou no leito. Dessas diárias, o que é desperdício? Percebam que praticamente 50%, metade daquilo que é feito pelas instituições, poderia ter sido evitado, é desperdício. Franciele, desperdício em quê? Então, o primeiro alvo aqui, paciente ficando mais tempo do que o previsto. Pacientes que poderiam ter sido atendidos pela atenção primária, mas às vezes ele não conseguiu atendimento no tempo oportuno, no tempo adequado, chegou tão piorado que o hospital teve que colocar para dentro. Mas era um CID sensível à atenção primária, tá? Exemplo, uma infecção do trato urinário. Na grande maioria das vezes, é um tipo de doença que a gente consegue fazer o tratamento de forma ambulatorial, né? Eu não preciso internar todo mundo por infecção do trato urinário. Mas, às vezes, a pessoa que estava com uma infecção não conseguiu acesso, foi ficando, foi piorando, 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 piorando. Quando ela chegou no hospital, ela chegou no estado tão crítico e tão já avançado que é necessária internação, colocar ela para dentro para fazer a internação hospitalar. Esse alvo aqui, o hospital, ele não consegue trabalhar sozinho, né? Então, Francine, o que o hospital consegue fazer sobre isso? Ele sozinho, nada. O que ele consegue é medir isso
e depois conversar com, né, as interfaces, secretaria, se for a parte suplementar, operadora de saúde, para mostrar o quanto que a ineficiência ali da atenção está impactando nos seus atendimentos, tá? Também esses desperdícios em relação às condições adquiridas graves. Como vimos, paciente com condição adquirida, especialmente a grave, a permanência, né, e o impacto dela é importante. Também em reinternação, aqueles pacientes que voltaram de forma não planejada. Mas aqui não é qualquer retorno, é o retorno pela mesma condição, por uma complicação ou uma recaída. Aqui eu tenho também uma outra ICSAP. Assim como o segundo alvo, é uma internação sensível também à atenção primária. A diferença é que nessa foi colocado alguns filtros que colocam que esse paciente ele tinha uma complexidade muito baixa. Exemplo, é um paciente de peso relativo menor do que 1, ou seja, o consumo de recursos é menor do que a média. É um paciente que não passou pela UTI, não é um paciente idoso, entre outras variáveis, que mostra que isso daqui poderia ter sido resolvido na porta de entrada. Ou seja, aqui consegue mostrar um pouco da efetividade da porta de entrada, da emergência. Casos que converteram em internação, mas poderiam ter sido resolvidos ali mesmo, tá? Ambulatorização cirúrgica, que são aqueles casos em que o procedimento poderia ter sido realizado em regime de hospital-dia para conseguir girar o leito de forma adequada. E RN termo precoce, aquelas cesarianas, né, que são feitas aí antes do tempo, que podem impactar significativamente também o tempo de permanência, tanto da mãe, mas especialmente do RN, durante a internação. Então, para todo mundo que utiliza, né, da plataforma DRG, ele consegue ter esse retrato da instituição dele. Então, duas informações que a gente já tem importantes. Primeiro, ele já sabe o quanto que é o desperdício. Ele tem desperdício. E ele já sabe o quanto que esse desperdício é. Só que ele, aqui embaixo, ele também consegue saber, além do tamanho do desperdício, como que ele está distribuído. E aonde que ele precisaria atuar primeiro, né? Além disso, aqui ele consegue fazer um benchmark. Então, a minha instituição está com 50% de desperdício. Mas e será que isso é bom? Será que isso é ruim? Como é que está a realidade brasileira? Nesse período, ela está igual à realidade brasileira. Não quer dizer que a realidade brasileira seja boa, tá? Mas quer dizer que eu tenho um comparativo a ser feito, para ver se eu estou muito fora ou se eu estou próximo. Essa instituição está exatamente igual à realidade. Aqui tem um dado bem legal, olha. Se esse desperdício não tivesse acontecido, quantos novos pacientes eu poderia admitir sem construir e abrir um único novo leito? Só com a mesma estrutura que eu tenho, mas claro, né, sendo eficiente e o paciente ficando no tempo adequado. Então, eu consigo saber qual é o percentual aqui das admissões perdidas, né? Pergunto a vocês, se vocês fossem gestores desse hospital, né, ou acompanhassem esse hospital, qual seria o alvo ou os alvos que vocês priorizariam, né, de trabalho do paciente, para que vocês tenham melhores resultados em relação ao desperdício? Qual seria o alvo ou os alvos se acharem que é mais de um? Alguém tem algum palpite? Ninguém? Dentro dessas prioridades de ações que eu disse aqui, todos esses alvos, o que vocês acham que seria prioridade essa instituição, se fosse a de vocês, trabalhar? A questão das permanências, né? Por que que os pacientes estão ficando mais tempo? O que é que está acontecendo, né? Que está atrasando? Perfeito, Cíntia, é isso mesmo.
E por que permanência? Franciele, mas está óbvio que é permanência, né? Por que é permanência? Porque ICSAP vai ser difícil demais você trabalhar sozinho enquanto hospital, né? Então, você consegue mostrar o dado, mas não consegue trabalhar. Todos os outros aqui, de alguma forma, eles vão respingar em permanência, né? A condição adquirida grave, o paciente fica mais tempo. Reinternação, uma nova admissão e provavelmente ele vai chegar mais piorado, ele vai chegar piorado do que a alta que do dia que ele saiu. Aí que sabe da emergência, o paciente ficou um tempo desnecessário. Então, todos eles, a gente vai conseguir, vai voltar aqui para a permanência de uma forma ou de outra. E a permanência, né, é algo que é possível de ser feita a intervenção em tempo mais rápido também. Claro, tudo vai depender do gatilho e tudo vai depender da forma de remuneração também. Se eu remunerar hoje a minha equipe, o meu hospital fee for service, né, ou seja, um cartão de crédito e eu só vou debitando o que o paciente usar, ele não vai ter interesse em diminuir permanência. Se eu começar a mudar a conversa e falar que, olha, você precisa diminuir o desperdício, se você diminuir isso, a gente compartilha, ele vai começar a olhar a permanência de um jeito diferente, né? Condição adquirida grave é algo que não depende só de uma pessoa para ser trabalhado, né? Então, eu não vou trabalhar só o médico, ou só a enfermagem, ou só a equipe multi. É todo mundo envolvido. Então, é algo que é importante, mas que os resultados eles vão demorar um pouco mais, tá? Então, Cíntia, corretíssima quando a gente fala que a permanência, né, especialmente se for feito o ajuste também da remuneração, a depender de cada objetivo, ela tem, na grande maioria dos lugares, o maior impacto e a maior chance de reversão. Só para mostrar para vocês, né, que não está muito difícil da gente ajustar aquilo que precisa. Eu tenho experiências com instituições que mudaram o modelo de remuneração do médico, que conseguiram, assim, diminuir permanência de forma drástica, né, assim, e ganhou todo mundo, porque a economia foi compartilhada em todas as instâncias, né, tanto operadora quanto para o próprio médico. E, claro, indicadores de segurança precisam ser bons, porque se eu diminuo permanência, mas aumento reinternação, é o que a gente fala de alta sangrenta, né? Então, eu estou tirando o paciente antes e ele está voltando, não faz sentido nenhum. Se eu aumento a condição adquirida grave, está falando que esse paciente está saindo pior. E é aquilo que conversamos mais cedo, né? Medicina mal feita aleja, dá sequela e custa caro. Então, também não é o objetivo. Então, reduzir permanência, mas ter os outros indicadores de controle, né? Justamente para entender se esses casos têm tido algum efeito rebote, algum efeito colateral, porque não é o objetivo que se deseja alcançar. E aqui eu trouxe mais uma tela que eu acho que é super legal, que é o índice de valor em saúde. A gente está falando de valor o tempo todo, mas, Francine, como é que eu consigo materializar a entrega de valor, além de tudo isso que a gente conversou? Então, como eu disse, o DRG ele consegue fazer a medição e a comparação entre instituições. Nesse gráfico, a linha vertical é óbito, então eu estou medindo desfecho, né? Aqueles pacientes que aquelas instituições que têm melhores desfechos. Quanto mais acima do gráfico, melhor, tá? Então, quem está aqui em cima é quem tem os melhores resultados relacionados a óbito. O eixo da horizontal é o eixo de melhor eficiência. Então, são aquelas instituições na qual o paciente está ficando o tempo adequado no leito. Quanto mais à direita aqui, melhor. Portanto, as instituições, elas podem ser, elas são, né, na verdade, distribuídas nesses 4 quadrantes aqui para identificar onde existe oportunidade e aonde estão as instituições com melhor desempenho. Nesse primeiro quadrante, onde está aqui o meu mouse, estão as instituições emergentes. Essas instituições, morre-se muito paciente, mais do que o previsto, e o paciente ainda fica o tempo maior
em relação à permanência prevista. Então, essas instituições aqui têm uma grande oportunidade de melhoria de desfecho assistencial, né, de investigação dos óbitos, identificar aquilo que é oportunidade, e também melhorar o tempo do leito. Essas instituições do quadrante superior, elas são os desafiadores. Elas já têm um bom resultado em relação ao óbito, percebam que elas estão mais acima, mas ainda precisam melhorar em relação à eficiência. Esse quadrante aqui do lado direito, abaixo, são os eficientes. Ao contrário do anterior, ele já tem um bom resultado do leito, né? Ou seja, o paciente já está ficando no tempo adequado, mas não tem um índice tão bom de óbito. Então, eles são apenas eficientes. E esse quadrante direito, onde que estão as bolinhas verdes, são o que nós chamamos de líderes. São instituições que têm um bom posicionamento e uma boa entrega, tanto de óbito quanto de eficiência, né? E é onde que a gente gostaria que estivessem aí a maioria das instituições. Quando a instituição, ela tem a plataforma, ela consegue ver a sua bolinha e as outras ficam cinza. Então, ela não sabe, né, quem é esse hospital aqui de baixo. Mas ela sabe se ela está melhor ou pior do que outras instituições que utilizam, né? Então, é um bom modelo para posicionar os hospitais. Operadoras que contratam, né, normalmente a plataforma, têm uma visão da sua rede. Então, os auditores, né, a equipe da regulação e gestores conseguem ver como que a rede está distribuída, quem é o melhor ou o pior hospital, e consegue ver por linha de cuidado. Eu não coloquei aqui, mas existem filtros que eu posso colocar. Quem é o melhor hospital em insuficiência cardíaca? Quem era o melhor hospital em sepse? Quem é o melhor hospital em cirurgia neoplásica de mama? Então, eu consigo filtrar por linha e esse gráfico ele vai se ajustando. Isso é um direcionador para a operadora, porque ela pode fazer contratos, né, e direcionar atendimentos para aquele hospital, porque sabe que ele é bom e ele tem os melhores resultados. E pode ser também um direcionador para auditoria concorrente, porque sabe que, olha, esses daqui que precisam melhorar a eficiência, talvez precisem de um trabalho mais intenso, precisam ser acompanhados mais de perto, porque eles têm aqui muita oportunidade ainda de controle do desperdício, tá? Então, isso é bem legal. Anualmente, inclusive, em diversas regiões, alguns eventos de reconhecimento dessas instituições que são líderes em várias partes do Brasil e do país, né? Aqui na Secretaria de Saúde de Minas, a gente teve o reconhecimento dos hospitais que têm liderança reconhecida em linhas de cuidado, e cada local, né, estado, fez aí a sua solenidade justamente para reconhecer os hospitais que são bons, né? Porque isso, de fato, aí faz toda a referência. E os hospitais que ainda têm muita coisa a melhorar, como eu disse, é uma oportunidade para as áreas envolvidas de, junto com eles, né, traçar aí um planejamento que pode ser feito, ajudar a identificar a causa raiz, para que no futuro eles migrem aqui para esse quadrante. Hoje acompanho muitas instituições que já fizeram essa travessia, né? No início do processo estavam aqui como emergentes, foram trabalhando aí arduamente de forma pontual, entendendo o que estava acontecendo, aonde que estavam os gargalos, e hoje estão posicionados aqui no quadrante de liderança, né? Então, é bem legal quando a gente vê esse movimento acontecer. Isso que mostra saúde baseada em valor, e isso que mostra o uso adequado dos dados, né? Que eu acho que é o mais importante. Ter dado só para ter, vai continuar lá o dado sem ninguém olhar para ele e as coisas não mudam. Mas se eu uso o dado para ação, aí eu estou fazendo saúde baseada em valor, né? Esse que é o principal objetivo. Então, eu queria trazer esse gráfico, porque eu acho que é muito legal, e muitos locais já usam aí no dia a dia, para identificar as oportunidades. A outra coisa que conversamos mais cedo é sobre o DRG terapia intensiva.
O DRG terapia intensiva, como eu falei mais cedo, né, é um DRG relativamente mais novo, ele não vem aí da estrutura de DRG que foi feita nos Estados Unidos, é uma melhoria, e não tem ninguém, né, em outro país que usa, nós somos o pioneiro aqui no Brasil, e o DRG terapia intensiva, ele consegue também trazer um resultado importante de análise para a equipe de auditoria, de regulação, em relação às oportunidades. Além da permanência prevista e a realizada no CTI, né, então eu consigo saber para aquela passagem do CTI, qual é a classe de DRG, a permanência prevista, a permanência real e o nível de severidade. Como eu disse mais cedo, essa permanência, inclusive, pode ser maior do que a permanência de toda a jornada, especialmente se for um evento adverso, né? Então, ele já dá essa previsibilidade que consegue dar o direcionamento para quem está em campo, se aquele tempo de permanência aí no CTI, né, é um tempo de permanência que está de acordo com a referência. E, além disso, ele traz a classificação dos níveis de CTI, que eu acho que é algo que é muito legal. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando eu mostrei as abas do DRG, uma aba que chama dispositivo invasivo, que tem lá os dispositivos terapêuticos. Então, o que foi feito? De acordo com a literatura do CFM, foi colocado todos os dispositivos, que é um dos parâmetros, né, além da probabilidade de óbito, desse paciente utilizar. E, a partir dessas informações, ele consegue mostrar quem é paciente de nível 1, ou seja, não precisaria estar na estrutura de terapia intensiva. E quem é paciente nível 2, que esse precisa. A resolução, ela vai até nível 3, mas como a partir do nível 2 já se tem aí a necessidade de CTI, então entendeu-se que paciente nível 2 e 3, ele já precisa aí do nível de terapia intensiva. Paciente sem nível é aquele paciente em que a equipe que está lá na ponta não colocou ainda nenhum dispositivo. Então, o sistema ele não fez a classificação, né? Então, aqui, na verdade, são pacientes sem classificação. O que é importante aqui do nível 1? Muitas operadoras de saúde, especialmente da parte suplementar, elas fazem o pagamento diferenciado pela diária de CTI, né? Normalmente é uma diária mais cara. Então, por ser um recurso mais caro, é importante que ele seja monitorado e utilizado de forma adequada, né? Quem precisa ir para o CTI tem que ir para o CTI, isso é indiscutivelmente. O problema é gente que não precisa estar no CTI dentro do CTI. Recentemente, eu passei até por um caso curioso, né? Que eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que é interessante. Estava em hospital discutindo ali os pacientes que estavam internados, né? E tinha um paciente que chamou a atenção, e a gente estava conversando sobre ele ficou no tempo adequado. Quando foi entender sobre esse paciente, viu que ele ficou no tempo certo, né? O tempo de permanência dele ali era de, acho que 7 dias, ele ficou 6, alguma coisa, ele saiu até antes. Mas o que chamou a atenção é que esse paciente ele ficou todos os dias dentro de uma UTI. E a gente falou, mas estranho, por que esse paciente recebeu alta direto para casa, né? A conduta está certinha, né? Está de acordo com o protocolo da instituição. E aí viu que o paciente até ficou dentro do tempo de permanência previsto, mas usando o recurso inadequado, né? Ele ficou dentro da terapia intensiva, ele não precisava de terapia intensiva, mas como o hospital está começando a abrir agora, tem poucos leitos e a UTI é subutilizada, eles acabam colocando o paciente lá. Né? É uma situação atípica. Mas eu acho que vale trazer para ilustrar, porque o CTI, né, ainda mais nível de leito de CTI, é um recurso difícil, né, finito, a gente não tem vários disponíveis e precisa ser utilizado de forma adequada. Então, o DRG consegue devolver isso. Todo paciente que aparece nível 2, indiscutivelmente, né, ele já está bem de acordo com o previsto. E aqui, para essa instituição, eles estão ficando até menos tempo do que, está ficando mais tempo do que o previsto, né, era 3,8, estão ficando em média 5,7.
Mas os pacientes de nível 1, é muito importante a avaliação da equipe da terapia intensiva, né, junto com os gestores, para entender os critérios de admissão desses CTIs estão, né, adequados, tem algo de ajuste que precisa ser feito, ou na codificação, né, que de repente tem algum dispositivo que está faltando, mas vale uma análise mais detalhada para entender o perfil e entender se alguma intervenção pode ser feita, tá? Então, esse é um dado muito legal e que também, o exemplo que eu dei mais cedo, da instituição na qual já conseguiu resultados exorbitantes em terapia intensiva, tem utilizado. Né? Então, todo paciente que cai em nível 1, vamos discutir esse paciente, vamos entender por que esse paciente está aqui, para saber se o recurso utilizado, de fato, ele é o melhor. Bom, eu trouxe aqui os vários, né, alguns analíticos, só para vocês entenderem como que a gente consegue a estruturação do dado, mas, na verdade, o recado que eu quero dar está nesse slide aqui, né? Nada adianta a gente ter dados, que é basicamente a plataforma da RG, o código, a codificação ali dos dados. Aqueles painéis maravilhosos, né, os gráficos. Não adianta se a gente não transformar dado em informação. Então, se eu não pegar aquilo lá, aquele gráfico, entender onde há o meu maior desperdício, onde que eu preciso atuar, não adianta ter a plataforma. E não adianta eu estudar, né? Porque eu acompanho diversas instituições que fazem análises maravilhosas, né? Tem pessoas muito dedicadas levantando dado, fazendo análise comparativa, vendo quando que melhorou, quando que piorou, apresenta tudo isso. Mas o que é feito com isso? Nada. Então, também de nada adianta. Se eu pego o estudo, se alguém me mostra que aquilo tem que ser feito e eu guardo na gaveta, ela vai continuar só sendo uma informação. Agora, se eu pego a informação, né, e a partir daí eu tenho uma equipe que executa um plano de ação, que faz o planejamento, que faz a coisa acontecer, aí sim eu tenho conhecimento. E o conhecimento vem muito de encontro, né, no estabelecimento aí de políticas de governança do sistema de saúde, que são estruturadas a partir das informações e dos dados que foram coletados, né. Então, ter BIs, ter informações é sensacional, mas se a gente não souber usar, não adianta. E eu não sei como é que está na instituição de vocês, como é que está o dia a dia, né? Mas às vezes eu vejo que a gente está sendo cada vez mais bombardeado com tanta informação que as pessoas estão sem saber o que faz, né? Assim, eu acompanho instituições que têm vários BIs, informações, painéis, televisão, assim, o dado em tempo real, mas é tanta coisa, que o dado, ao invés de ajudar, já começa a atrapalhar, porque as pessoas não conseguem saber o que faz com aquilo, né? Então, por isso que realmente a gente precisa que o dado se transforme em informação e principalmente em conhecimento para fazer as intervenções, né, e aplicar aquilo que de fato precisa ser feito. Ok? Essa era que a gente está vivendo é uma era muito curiosa, né? A informação ela está em tempo real, a qualquer momento, então a gente tem que começar a filtrar um pouco até, né, do que a gente precisa de ter de informação ali no dia a dia, porque realmente o volume é imenso, né? Bom, e depois que eu utilizo ferramentas como o DRG e tenho, né, sistemas baseados em entrega de valor, o que isso muda? Né? Como é que a minha instituição agora passa a se comportar? Antes, no sistema de gestão, a gente poderia ouvir assim, os pacientes desse hospital têm custo maior, pois eles são mais complexos. A partir da medição, né, de ferramentas, muda um pouquinho. Então, agora, é possível falar que os pacientes desse hospital, comparados com pacientes da mesma complexidade, têm maiores custos, e que esse hospital precisa melhorar a gestão do uso do seu recurso, né? Porque se eu falar só que é mais complexo, ou eu falar que o meu hospital ele é muito complexo e gasta mais, mas eu não tenho comparativo,
não é o mais adequado, né? Mas quando eu tenho uma régua que consegue medir isso e realmente fazer a comparação, é ótimo. Eu falo aqui aqui eu coloquei custo, mas a mesma coisa óbito, né? Eu não devo comparar instituições relacionadas a custo ou a óbito sem ter uma medida e uma régua, porque de fato tem hospitais mais complexos que vão gastar mais e vão ter mais óbito. Então é muito importante ter um sistema bem encorpado de gestão. Antes também poderia se ouvir, né, que os pacientes desse hospital, complicam muito, mas é porque aqui só chega paciente muito complexo. Depois de usar sistema baseado em valor, né, e metodologias, é possível dizer que os hospitais com complicações assistenciais são maiores na minha instituição se comparados com pacientes da mesma complexidade. Então, eu estou comparando, né, coisas similares, pacientes similares. Isso quer dizer que essa instituição ela precisa melhorar a gestão de risco. E antes, né, de sistema baseado em valor, não é possível, não há referencial ou pouquíssimos do que é custo fixo, do que é custo variável de resultados assistenciais. A partir de uma entrega de medicina baseada em valor, é possível comparar custo fixo, é possível comparar custo evitável e até medir, né, exatamente o que eu economizei no período, e os custos assistenciais. Então, quando, né, estamos estruturados aí para um modelo baseado em valor, os dados, as informações, elas são com maior propriedade. E fica mais fácil para a gente conseguir mostrar os resultados assistenciais a partir disso, né, com as comparações sendo feitas de forma correta. Bom, e para a gente fechar, né, essa primeira etapa aqui do pós-almoço, queria deixar um momento aqui para vocês avaliarem essa questão. Então, a pergunta é o seguinte: durante a análise de um caso clínico, qual é a ação mais estratégica para o auditor concorrente a utilizar o sistema DRG Brasil? Aí vou dar 3 minutinhos também para vocês lerem e ver qual que é a alternativa que mais se adequa a essa questão.